Tráfico de drogas registrado na madrugada de hoje na Avenida Carlos Chagas, no bairro Cidade Nobre. Uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento deparou com 2 indivíduos numa motocicleta em atitude suspeita. O condutor, ao avistar a viatura, mudou o trajeto, saindo de forma repentina da avenida, deslocando para as ruas paralelas, sendo acompanhado de longe pelos policiais militares. Momento que o motorista da guarnição avistou garupa dispensar um pacote plástico. Foi dada a ordem de parada, o condutor abordado e numa busca pessoal com carona, encontrada uma grande quantia em dinheiro, e ao verificar o conteúdo do pacote que foi jogado ao chão, eram 25 papelotes de cocaína. Em conversa com carona, o Samuel Martins da Silva, de 29 anos, ele negou que o material fosse dele, que estava indo para a casa da namorada. Já o condutor da moto, identificado como Odair Gonçalves, de 43 anos, informou que conduz a moto para o Samuel, que é o proprietário do veículo, porém, Samuel não possui carteira nacional de habilitação. Porém, o motociclista não soube informar por qual motivo que mudou a rota de trajeto. Enquanto os policiais conversavam com os 2 abordados, o celular do Samuel tocava várias vezes. Em consulta aos dados dos abordados, apurou-se que Samuel estava com mandado de prisão. Ele foi preso e encaminhado, juntamente com Aldair, para o plantão da Polícia Civil de Ipatinga. A motocicleta foi recolhida ao pátio credenciado pelo Detran. No fim da noite passada, policiais militares em Ipatinga foram informados que um motociclista em uma moto de alta cilindrada de cor escura estaria distribuindo entorpecentes na cidade de Ipatinga. Durante o patrulhamento, policiais pela Avenida Minas Gerais, no bairro Caçula, próximo à Avenida Gerasa, avistaram um indivíduo com as mesmas características, uma Honda Falcon de cor escura, sem os retrovisores, com a lâmpada traseira apagada, que ao passar pela guarnição do comando tático, começou a olhar para trás, aparentando nervosismo e acelerando o veículo. Diante da suspeita, os policiais saíram no encalço desse motociclista, que aumentou a velocidade. Ele fez manobras arriscadas, mesmo com as ordens e sinais para que parasse, não obedeceu no primeiro momento. Ele tentou fazer uma conversão para acessar a Rua Jordão, porém acabou perdendo o controle e derrapou com a moto. O veículo na queda acabou atingindo um poste, com o condutor ficando preso debaixo do veículo. Ele foi resgatado, imobilizado e preso em flagrante. Devido à queda da motocicleta, ele foi encaminhado até a UPA, no bairro Canaã, onde foi medicado e liberado. A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado do Detran. Como os PMs tinham conhecimento que o suspeito, identificado como Ramon Patrick Pires, de 24 anos, poderia estar envolvido com drogas, os policiais foram até a casa do suspeito e, por uma abertura da janela, os PMs sentiram um forte odor de entorpecentes. Foi avistado um pedaço de uma barra de maconha e mais 2 menores da mesma substância, além de um pó branco semelhante à cocaína sobre o rack. Os policiais entraram no local e encontraram a barra prensada e mais 3 porções de maconha, uma porção de cocaína. Em um dos quartos foi localizado um carregador de pistola 9mm, que estava municiado com 14 cartuchos. Dentro de uma gaveta, localizada uma pistola calibre 380 com numeração ilegível, que estava municiada com 9 cartuchos. O Ramon não quis informar sobre os objetos encontrados, ficou em silêncio. Ele foi preso pela suspeita de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Porém, no momento de ser retirado do corpo da viatura, o Ramon utilizou de força física e empurrou um dos policiais militares, conseguindo correr, já que ele estava com as mãos algemadas para a frente, devido ao acidente e às dores que estava sentindo. Os PM tiveram que mudar a posição de algemação de trás para frente. Ele aproveitou dessa situação e conseguiu correr pela rua Varginha, até que conseguiu desaparecer por um matagal à margem do Ribeirão Ipanema. Até o momento, o suspeito não foi localizado pela polícia. A equipe do SAMU foram acionadas noite passada na rua Graúnas, no bairro Vila Celeste, em Ipatinga, onde havia informações de um possível homicídio. Os PMs foram até o local para averiguar, quando foram informados por moradores que havia um indivíduo espancado, porém não deram qualquer informação sobre possíveis autores. Uma criança alegou aos policiais que a vítima foi espancada com chutes e socos por 4 homens que fugiram em um carro e uma moto. A vítima, que não teve o nome identificada, foi atendida pela equipe do SAMU e foi encaminhada até a UPA com suspeito de traumatismo craniano leve, um corte na testa e escoriações. Os policiais receberam informações de quem seriam os autores, porém eles não foram encontrados até o momento. Caso registrado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. A equipe do GEPAR, em patrulhamento pela região da Rua Perpétua, no bairro Bom Jardim, Ipatinga, noite passada, foi informado que 2 indivíduos estariam praticando tráfico de drogas. Diante da denúncia, os policiais foram averiguar a informação quando encontraram com um adolescente. Foi encontrado com Victor Emanuel, de 20 anos. Ele estava com quantia de R$ 37,00 e 2 porções de maconha. Já um adolescente de 16 anos, que também foi abordado, encontrava-se com uma bucha de maconha. De acordo com a denúncia, o indivíduo maior estaria utilizando o adolescente para buscar entorpecentes escondidos e entregar para os usuários
Durante uma busca no lote nas proximidades, os PMs encontraram 4 porções de maconha, mais 5 buchos também da mesma substância, que estava condicionado em plástico filme. Vitor assumiu toda a posse da droga e teria dito aos PMs que estaria efetuando traficância. Diante da situação, os 2 abordados foram apresentados ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Os policiais militares receberam informações sobre uma motocicleta que aparentemente foi furtada e estaria sendo desmanchada por um indivíduo conhecido como Félix, morador do Morro São Francisco, aglomerado no bairro Betânia, em Ipatinga. Diante da denúncia, onde estaria sendo desmanchada, os policiais foram até o endereço na rua Saigon, no aglomerado do Morro São Francisco, em um barraco abandonado. As equipes cercaram o local e encontraram uma moto totalmente desmanchada, somente o chassi e a roda dianteira ainda no local. Peças que pertencem a uma Honda CG 125 Fan. Foi feita a varredura das mediações, encontradas em um porão junto aos escombros, 3 barras de maconha, uma pedra grande crack e um rolo de plástico filme, juntamente com diversos microtubos utilizados geralmente para condicionar cocaína. Todo o material foi apreendido e entregue no plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Já o que sobrou da motocicleta, removida ao pátio credenciado pelo Detran. Roubo registrado na rua Piracicaba, no centro de Coronel Fabriciano, noite passada. Policiais foram informados que 2 indivíduos estariam cometendo assaltos contra pedestres que utilizam a ponte entre Coronel Fabriciano e Timóteo. As equipes de EPMOR foram para o local e depararam com suspeitos, que ao notar a chegada da PM, um deles colocou a mão na cintura fazendo a menção que sacaria uma arma de fogo. Um dos PMs, temendo uma agressão, disparou um tiro sem atingir qualquer suspeito. Com o apoio de outros policiais militares, os 2 suspeitos foram abordados. Um adolescente de 15 e outro de 16 anos, com o menor de 16, encontrando um revólver calibre 32 de numeração raspada. Junto aos suspeitos estava uma bolsa com 2 celulares e uma bicicleta da vítima, que acabaram de ser roubada pouco antes da chegada da PM. O jovem de 20 anos contou aos policiais que passava pela ponte, sentido a Timóteo, quando foi abordado pelos 2 adolescentes. Eles apontaram a arma de fogo e tomaram da vítima um telefone celular, um fone de ouvido e a bicicleta. Esse roubo tinha ocorrido minutos antes da chegada da polícia militar. Todo o material foi restituído para a vítima. Os policiais observaram que um dos menores jogou um objeto de cima da ponte, aparentemente uma arma. O adolescente infrator confirmou o fato, porém alegou que seria uma réplica de arma de fogo. Os PMs tentaram localizar o tal objeto, mas sem sucesso. A informação que chegou à PM, via denúncia, que na rua 13 de maio, próxima à ponte, os indivíduos abordados esconderam 3 bicicletas. As equipes localizaram no local as bicicletas informadas, que foram apreendidas pelos policiais militares. Um dos veículos seria roubado por eles em Timóteo, conforme constatou a polícia militar. Já as outras 2 bicicletas seriam dos adolescentes infratores. Esse outro roubo de Timóteo também ocorreu horas antes da abordagem na Ponte Nova. Os 2 menores infratores foram apresentados ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Em patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano, uma equipe da Polícia Militar, noite passada, avistou um indivíduo se abaixando rapidamente atrás de um veículo. Diante da suspeita, os policiais resolveram abordar o suspeito. Foi verificar que se tratava de uma mulher que já estava sem a mochila que carregava. Ela foi abordada, a Gabriele Caroline de Souza, de 21 anos, e ao ser verificado que ela estava fazendo escondida no local, ela disse no primeiro momento que estava utilizando a internet de uma casa. Depois informou que estava guardando uma pessoa, caindo em contradições. Como ela estava muito nervosa, os policiais resolveram verificar debaixo do carro e encontraram a mochila. Nela foram encontradas 6 barras de maconha, todos embalados em plástico verde. Ao ser questionado sobre entorpecentes na mochila, ela informou que iria entregar as barras de maconha para um indivíduo e que após a transação, ela receberia uma quantia de dinheiro como pagamento. O celular dela foi apreendido e a mulher, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, recebeu voz de prisão e ela apresentada ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga, juntamente com todo o material apreendido. Uma operação das equipes tático móvel foi realizada envolvendo os PMs do 14º e do 58º Batalhão, com o intuito de combater os crimes contra a vida no Vale do Aço. Os policiais receberam informações sobre o tráfico de drogas na quadra da Escola Estadual Professor Celino Machado, onde 2 indivíduos estariam armados e um deles seria conhecido como Drone. Diante da informação, os policiais foram até o local para abordar os suspeitos. No momento da chegada, os PMs monitoraram à distância a movimentação de suspeitos, entre eles o João Paulo Rodrigues, 25 anos, o Drone, que repassava um objeto para um adolescente de 15 anos. Em seguida, saía em direção à rua João Teófilo Toledo. Ele acabou sendo abordado. No momento da abordagem, ele tentou quebrar o aparelho telefônico, jogando contra o portão de uma residência. Ele tentou resistir à prisão, porém foi contido. Ao ser imobilizado, visualizaram o adolescente e saiu correndo, pulando o muro da escola. Contudo, foi abordado por um policial militar que cercava a área. Em poder dele, encontrado uma cintura de calibre 38, municiado com cartucho intacto. O adolescente não quis informar quem seria o proprietário da arma. Já João Paulo Drone tentou dar diversos endereços para enganar a polícia.
Porém, os PMs sabiam o local que ele estava utilizando. As equipes foram para a residência e por uma janela do imóvel conseguiram identificar alguns pacotes plásticos contendo maconha sobre um rack. O local foi arrombado e encontrado pelas equipes da Polícia Militar 22 buchas de maconha, além de uma barra maior também da mesma substância e material utilizado para embalar entorpecentes, além de balanço de precisão, 2 celulares, R$200 e o documento de João Paulo Rodrigues, o drone. No chão da mesa havia 2 caixas fechadas contendo no seu interior 25 garrafas de uísque Johnny Walker. João Paulo, que possui diversas passagens pela polícia, encontra-se atualmente em liberdade provisória, sendo preso em flagrante e conduzido ao plantão da Polícia Civil de Patinga, juntamente com o adolescente que foi abordado pelos policiais militares. No início da noite de ontem, um homicídio registrado na Avenida Namora, no bairro Novo Tempo, em Timóteo, tendo como vítima Rodrigo da Silva Campos, de 38 anos, o conhecido Tiquim. Policiais militares foram informados que havia um indivíduo baleado no conjunto habitacional do Novo Tempo. Os policiais foram até o local e depararam com o corpo da vítima coberto com um lençol. De imediato, foi feito isolamento do local para a chegada da perícia técnica da Polícia Civil. Uma testemunha informou que encontrava-se em companhia da vítima quando, em certo momento, ao entrar num cômodo que utiliza como cozinha para fazer um café, ouviu os disparos de arma de fogo e, com medo, fechou a porta e ficou escondido. Pouco depois, ao sair, deparou com a vítima caída ao solo. A mulher da vítima, que estava no local, informou aos PMs que o marido não tinha qualquer desafeto e, caso tivesse sido ameaçado de alguma forma, mudaria do conjunto. A perita da Polícia Civil realizou os trabalhos no local, constatando diversas perfurações no corpo de Rodrigo. Foram apreendidos objetos pessoais e R$1.130, material que foi entregue para o pai da vítima no local do crime. Os PMs tentaram levantar informações sobre o crime, porém ninguém quis informar naquele momento a autoria ou a motivação do homicídio praticado no bairro Novo Tempo. O corpo de Rodrigo Tiquim foi removido pela funerária Grupo Zelo ao posto médico legal de Patinga. As buscas da polícia continuam para a elucidação deste terceiro homicídio registrado em Timóteo no ano de 2025. Repórter Wellington Fred. Itatiaia Patrulha.